Olá, queridos alunos, voltamos conforme o prescrito ou prefalado no vídeo anterior. Agora nós vamos aprender, nesse último vídeo, continuar aprendendo sobre os períodos históricos veto-testamentário, o silêncio profético de 400 anos, e agora chegou a vez de nós conhecermos os Herodes do Novo Testamento e a sua importância nesse cenário histórico que o próprio Deus permitiu acontecer. Os senhores sabem que na família herodiana existia uma hierarquia e alguns Herodes. A Bíblia nos apresenta, no Novo Testamento, Herodes o Grande, Herodes o Arquileu, Herodes o Tetraca, também conhecido como Herodes Antipas, o Herodes Agripa I e o Herodes Agripa II. Vamos tentar entender a importância deles para o transcorrer da história da implantação do recebimento de Jesus e do seu precioso evangelho. Essa família herodiana governou durante 100 anos de forma tirânica e cruel. E a falta de conhecimento dessa dinastia tem gerado algumas confusões entre os leitores e estudantes da Bíblia e os historiadores. Os evangelhos relatam-nos que no período de Jesus, do nascimento de Jesus, apareceu o chamado Herodes o Grande. Lucas, em Atos, narrando sobre a defesa de Paulo, mostra-nos o Herodes Agripa II. Os Herodes governaram a Idumeia, quando sua dinastia macabeia, ou os macabeus, tinha começado a perder o controle da Palestina. Então, a origem deles é da Idumeia, uma região ao sul de Belém e de Jerusalém, que eram descendentes de Esaú. Os apóstolos e Jesus e os primeiros cristãos viveram durante os dias turbulentos dos Herodes, embora essa família tivesse construído muitos e belos edifícios e fortalecido de forma militar a Judéia, ela também é ocupada pela opressão, por muita tirania e brutalidades. Vamos tentar conhecer e entender os Herodes. O Herode o Grande, chamado Herodes o Grande, que governou no ano 37 a.C. ao ano 4 depois de Cristo, segundo Mateus 2:1. Ele teve no total 10 esposas, inclusive a Cleópatra, que lhe deram no mínimo 15 filhos. E devido à sua linhagem idumeia e pelo fato de ter casado com uma samaritana, atraiu a antipatia dos judeus, a conquista do favor dos judeus. Ele fez uma coisa extraordinária, ele reconstruiu o templo. Entretanto, a reconstrução do templo dedicado aos deuses pagãos. Ele decretou a morte dos meninos até 2 anos, como soube da profecia destinada a Jesus Cristo, que viria a ser o novo rei. Já o Arquilau, né, reinou na Judéia no lugar de Herodes, o seu pai, até o ano 4, quando ele morreu, até o ano 6 depois de Cristo. Este era o filho mais velho de Herodes e de Nautice. Nautice foi a mulher samaritana que Herodes o Grande casou e gerou uma grande reprovação entre o povo judeu. E ele também é o que tem a pior reputação de todos os filhos de Herodes. A queixa dos judeus contra o seu governo levou ele a ser exilado. Então, a partir do exílio que ele foi pelo imperador romano para ser exilado, destituído, esquecido, para não ser lixado e totalmente arrancado do poder, e Roma perdeu o controle, então ele teve que ser o quê? Exilado. Quem vê então? Vem agora Herodes o Tetraca, que também é conhecido como Herodes o Antipas, que era o filho mais novo de Herodes o Grande com Anautece. E esse governou alguns distritos da Galiléia e da Pérea, até o ano 39 depois de Cristo, a partir do ano 4. E ele teve participação direta no aprisionamento, na execução de João Batista. E certa ocasião, Herodes, o chamado Antipa, ele foi chamado por Jesus de raposa. Jesus o chamou ele de raposa em Lucas
13 e 31. Ele também teve um breve encontro com Jesus, que foi enviado por Pilatos para o julgamento político. Ele foi o mais capaz de todos os filhos de Herodes, tendo edificado outras cidades, como Tiberíades. Ele denunciou, aliás, ele foi denunciado pelo sobrinho de Agripa, o Herodes anterior, como um conspirador, e foi deposto de sua tertacria e terminou seus dias em outro exílio, por ordem do imperador Calígula, no ano 37 a 41 depois de Cristo. Mais um Herodes que foi exilado, porque eles acabavam de forma tirânica oprimindo, fazendo cenários e situações que deturpavam a ordem política, o caos social e a ordem religiosa. Então, para que Roma não perdesse o controle sobre essas tais lideranças de onde eles governavam, então mandavam exilar eles e mandavam outros para o seu lugar. Daí nasceram a esperança da grande, né? Desculpe-me, nasceu a esperança da grande revolução de Jerusalém sair de Israel e Jerusalém sair do governo, do comando governo de Roma, porque era Roma quem politicamente mandava em Jerusalém nos dias de Jesus. Então veio, depois do ano 41, o que nós chamamos de Herodes Agripa, o primeiro, que foi o filho de Aristóbulo e neto de Herodes, ou Tetraca, que foi irmão de Herodias. Esse recebeu o título de rei concebido pelo então imperador romano, né, o Calígula. E esse governou alguns territórios no nordeste da Palestina. E também, assim como o exílio de Antipas, ele passou a governar não só o nordeste da Palestina, como a Galileia, como a Pérea. Daí vem, né, os domínios no ano 41 depois de Cristo, porque toda a sua família acabou herdando dos macabeus esses territórios. Daí onde vêm os fariseus. Daí, esse Herodes Agripa, ele também foi um culpado e participou diretamente da morte de Tiago, em Atos capítulo 12. Ele morreu de forma repentina no ano 44 depois de Cristo, com apenas 54 anos de idade. E o seu governo voltou para os seus procuradores. Ele tinha um caso com uma tal Berenice, que era a mulher de Agripa II. Daí onde veio toda a questão mencionada do livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, sobre os seus 3 filhos. Não é? Da onde veio os Herodes. Herodes o Filipe, Herodes o Tetraca, Herodes Antipas. E foi daí que veio toda essa desenrolar de cadeia familiar. Ou seja, eles que eram tiranos acabaram perdendo o próprio controle dentro do seu próprio império doméstico. Daí você percebe a mão de Deus para que eles se dividam, para que haja resolução em tal região, domínio em outra, e onde as portas foram abertas para que a cultura grega e helênica fosse implantada. Perseguição em alguns lugares foram abolida, em outras continuaram. Daí vem todo o cenário que Deus permite através dessa falta de desorganização da família dos Herodes. Aí então apareceu agora o Herodes Agripa, o segundo, que era filho de Agripa o primeiro. Nasceu no ano 27 a.C., recebeu o título de imperador, recebeu o título de rei pelo imperador Cláudio, governou os seus territórios no norte e no nordeste da Palestina. Seus territórios foram ampliados por Nero em 56 depois de Cristo. Ele teve a prerrogativa de nomear os sumos sacerdotes judeus no Novo Testamento. Ele aparece com evidência em Atos 25, 13, 26, 32, ouvindo o discurso de defesa de Paulo. Ele teve um caso incestuoso com sua irmã Berenice, que já é
a Berenice II, que na verdade esse nome Berenice era um título dado para as mulheres Herodiana. Não era um nome pessoal, era um título dado para as mulheres Herodiana, o que foi um escândalo entre os judeus, porque ele teve uma relação incestuosa com a sua própria irmã. Daí, os seus próprios compatriotas, que eram leais a ele e a Roma, causaram uma grande revolta para a queda da nação judaica. Daí ele mudou-se para Roma, morreu no ano 100 depois de Cristo, sem deixar filhos. Ou seja, nessa própria relação incestuosa, a dinastia herodiana morreu. Ela que começou com Herodes o Grande, veio para Herodes o Grande, veio para o Herodes Arquilau, o Tetracas, o Antípio, o Agripa I, o Agripa II, acabou sua história sendo extinta, sem ter descendentes. Porque o próprio Deus que permitiu esse cenário, para nos ensinar que todo império tem começo e tem meio e tem fim. Então, eles contribuíram para tal cenário. Eles contribuíram aí para tal cenário de preparação para o recebimento de Jesus, seu evangelho, e sua expansão. Então, de forma politicamente falando, parece que o império estava trabalhando contra os princípios judaicos, que de fato estava, mas no cenário histórico, eles estavam se preparando o advento do recebimento, repito, mais uma vez, do Senhor Jesus, do seu evangelho e de sua propagação. Porque se Jesus viesse em um cenário inadequado, político, cultural, religioso, histórico, o evangelho não seria o que era e não chegaria onde chegou. E não teria tal influência como tem. Então, esse período interbíblico, veterotestamentário, dos 400 anos entre Malaquias e Mateus, ele foi de suma importância. Deus não falou por meio de profecia inspirada, escrita, não levantou profetas, não levantou sacerdote, não levantou juiz. O próprio Deus comandou o cenário que preparou o recebimento do seu precioso Filho. E bendito seja Deus por tal preparação, por tal cenário. Vamos ficando por aqui e postaremos essas aulas hoje, né? Postaremos essas aulas hoje. Espero que vocês desfrutem. É um assunto que para alguns é novo, para outros é meio que estranho, foge fora do contexto, mas faz parte da grade curricular de todo estudante de teologia. Desfrutem bastante. Eu acredito que até sexta ou sábado a gente já vai postar o livro, as aulas de revisão de todo o conteúdo, para que na outra semana seja a nossa semana de exame dos evangelhos sinóticos, tá bom? Um abraço a todos.